Você já imaginou ser expulso da própria casa? Não por falta de pagamento, não por ordem judicial, mas por criminosos? No Ceará, essa realidade deixou de ser exceção e passou a fazer parte da rotina de diversas comunidades. Famílias inteiras estão sendo obrigadas a abandonar suas casas sob ameaça para que facções criminosas assumam o controle desses imóveis. E o mais alarmante, isso está acontecendo em silêncio, sem manchetes constantes, sem mobilização nacional proporcional, mas com consequências devastadoras para quem vive essa realidade. Nos últimos anos, o Ceará viu um crescimento significativo na atuação de facções criminosas. Esses grupos não atuam apenas com tráfico de drogas ou confrontos armados. Eles estão expandindo seu domínio territorial de forma estratégica. E uma das táticas mais assustadoras é simples: tomar casas. Funciona assim: moradores são abordados, geralmente por membros da facção que controla a área. Em alguns casos, recebem uma ordem direta. Têm poucas horas ou poucos dias para sair. Em outros, a ameaça é velada, mas clara o suficiente. A casa agora tem dono. Não há negociação. Não há opção. A alternativa é sair ou enfrentar consequências que podem ser fatais. Essas casas não são escolhidas aleatoriamente. Muitas vezes, estão localizadas em pontos estratégicos, rotas de fuga, áreas com boa visibilidade, locais ideais para armazenar drogas ou armas, ou até servir como base operacional. Ou seja, o imóvel deixa de ser um lar e passa a ser uma peça dentro da logística do crime. Para as famílias, o impacto é imediato e brutal. Pessoas que levaram anos para construir suas casas, muitas vezes com esforço próprio, economizando cada centavo, simplesmente perdem tudo da noite para o dia, sem indenização, sem proteção efetiva, sem garantia de retorno. Muitos acabam indo para casas de parentes, abrigos improvisados ou até outras cidades, isso quando conseguem sair a tempo. Há relatos de pessoas que deixaram móveis, documentos e até lembranças pessoais para trás, com medo de voltar e sofrer represálias. E aqui entra um ponto importante: o silêncio. Muitas dessas vítimas não denunciam. E não é por falta de vontade. É por medo. Denunciar uma facção significa se expor, significa correr o risco de retaliação. Em comunidades onde o crime organizado tem forte presença, a sensação de abandono pelo Estado reforça esse medo. A pergunta que fica é: quem protege essas pessoas? As autoridades têm conhecimento desses casos. Operações policiais já identificaram situações em que imóveis estavam sendo usados por facções após a expulsão dos moradores. Mas o problema é mais complexo do que parece. Não se trata apenas de prender criminosos. É uma disputa por território. E quando o crime organizado passa a controlar bairros inteiros, ele estabelece suas próprias regras, criando uma espécie de governo paralelo. Nesses locais, a lei oficial perde espaço para a lei do medo. Além disso, existe outro fator: a dificuldade de comprovação. Muitas expulsões não deixam registros formais. Não há contrato rompido, não há ordem judicial, não há documento que comprove o crime. Só existe o relato da vítima, que muitas vezes não quer ou não pode falar. Isso dificulta investigações e, consequentemente, a responsabilização dos envolvidos. Enquanto isso, o ciclo continua. Casas são tomadas, famílias são deslocadas, e o poder das facções cresce. Outro aspecto preocupante é o impacto social disso tudo. Quando moradores são expulsos, comunidades inteiras se desestruturam. Escolas perdem alunos, comércios locais perdem clientes, relações sociais são rompidas. E o espaço deixado por essas famílias é ocupado pelo crime, fortalecendo ainda mais a presença dessas organizações. É um efeito dominó. E ele não atinge apenas quem foi diretamente expulso. A insegurança se espalha. O medo se torna coletivo, e a sensação de que ninguém está realmente protegido começa a se consolidar. Especialistas apontam que esse tipo de prática é um sinal claro de fortalecimento do crime organizado em nível territorial. Não é apenas sobre violência. É sobre controle. Controle de espaços, de pessoas, de rotinas. Quando uma facção decide quem pode ou não morar em determinado lugar, ela está exercendo poder. E esse poder vai muito além do crime convencional. Ele se torna estrutural. E isso representa um desafio enorme para o Estado. Combater esse tipo de situação exige mais do que operações pontuais. Exige presença contínua. Exige inteligência.
Exige políticas públicas que atuem na raiz do problema. Porque, no fim das contas, não estamos falando apenas de casas. Estamos falando de dignidade, de segurança, de direitos básicos. E, principalmente, estamos falando de pessoas que perderam o lugar que chamavam de lar. Agora, imagine a seguinte situação. Você acorda em um dia comum. Sua casa, sua rotina, sua vida, tudo parece normal. E então alguém bate na sua porta. Não é uma visita. É um aviso. Você precisa sair. E rápido. Sem saber para onde ir. Sem saber se vai conseguir voltar. Sem saber se tudo o que você construiu ainda estará lá amanhã. Essa é a realidade de muitos brasileiros hoje. E ela está acontecendo agora. Enquanto você assiste a este vídeo, a pergunta que fica é: até onde esse tipo de situação pode chegar? E o mais importante, o que está sendo feito para impedir que mais famílias passem por isso? E você, o que pensa a respeito disso? Deixe sua opinião nos comentários.